Quarta-feira nós temos a nossa escola de líderes. Os líderes do pequeno grupo, por favor, estejam às 8 horas aqui na quarta-feira, não faltem. Os líderes em treinamento também. Aqueles que também desejam se preparar para a liderança de pequeno grupo, estejam também na quarta-feira, às 20 horas. Quinta-feira, nosso culto de oração. Irmãos, venha orar, irmão. Venha orar. Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio através da oração. Domingo, o dia das mães, apresentação das crianças para as mães. Não falte as mães, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Nós estamos pregando em Atos. Eu creio que esse é o quarto domingo que nós estamos ministrando no livro de Atos. E hoje é muito interessante porque nós vamos falar de Pentecostes. Vai dar muito pano para a manga hoje. Amém? Mas eu quero que você aprenda e que você entenda em nome de Jesus. E entenda que a minha palavra não é a final. A palavra final é a palavra de Deus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. Está escrito assim: cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som, preste bem atenção na leitura, como de um vento, um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, partes da Líbia, juntos a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Prosélitos são gentios convertidos ao judaísmo. E crenteses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Ou o que quer dizer? Ou o que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, tomaram as pingas. É isso que está dizendo aqui, estão cheios de mosto. Esse povo está bêbado, tomou as pingas. É isso que ele está dizendo aqui. Amados, o tema da mensagem seria: o que aconteceu no dia de Pentecostes? O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele é entre as igrejas evangélicas um divisor. Porque existe igrejas que interpretam de um jeito, existe igrejas que interpretam de outro jeito, e assim por diante. Os teólogos não são unânimes no entendimento do capítulo 2 de Atos. Só que o que nós vamos compartilhar com os irmãos aqui é um entendimento, eu acredito, coerente, equilibrado e bíblico do que realmente aconteceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 13 que nós lemos. Então, o que é que aconteceu no dia de Pentecostes? Eu quero que você redobre a sua atenção. Isso aqui que você está vendo aqui, consegue ver bem as letras? Eu escolhi colocar isso aqui para você entender. Porque se eu só falasse aqui o nome dessas festas sem você estar vendo, talvez você não ia conseguir memorizar. Então, o que é que está acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2? A igreja se inicia aqui. Aqui os 120 irmãos foram batizados no Espírito Santo.
Eles foram mergulhados no Espírito Santo, imersos no Espírito Santo. 120 pessoas aqui estavam reunidas no cenáculo quando se cumpriu a promessa da descida do Espírito Santo, que Jesus havia dito no capítulo 1 que os discípulos deveriam aguardar. E que Pedro tomou ali a decisão de escolher alguém para o lugar de Judas. Mas a ordem de Jesus era: espere, aguarde a descida do Espírito Santo, que aconteceu na festa de Pentecostes. Qual o significado de Pentecostes? No original é Pentecostos, 50º, 50 dias depois. Esse é o significado do nome Pentecostes. É grego, 50 dias depois. Primeiro entendimento é que a igreja nasce no capítulo 2. A igreja se inicia no capítulo 2. É por isso que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 13, que todos nós fomos imersos em um mesmo Espírito, formando um corpo. Ou seja, esses 120 irmãos foram imersos no Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, formando o corpo de Cristo. O corpo de Cristo na terra começou com 120 irmãos. Após a pregação de Pedro, que nós vamos falar no próximo culto, 3.000 pessoas se converteram. Então de 120 se acresceram mais 3.000 pessoas, judeus, que se converteram a Cristo, entenderam que Jesus era o Messias. A primeira coisa que nós temos que tentar entender aqui então é o que era o dia de Pentecostes. Ok, então olhe para cá agora. Deus havia dado para Israel 7 festas, 7 solenidades. Está lá em Levíticos capítulo 23, não precisa abrir. Deus é tão maravilhoso que Deus, nessas festas, ele marcou um calendário messiânico. Deus marcou um calendário messiânico. O que é isso, pastor? Um calendário, datas para manifestações do Messias na terra, para manifestações do Cristo, Jesus, o nosso Salvador, na terra. Os irmãos precisam entender o seguinte, que o calendário dos hebreus, dos judeus, é diferente do nosso. A Páscoa em Israel foi comemorada uma semana atrás. A nossa foi comemorada o quê? Um mês? Nossa não, né? Porque a Páscoa pagã que o povo comemora aí não é minha. Coelhinho que bota ovo de chocolate. É a Páscoa pagã. Para mim é uma festa normal. Não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. Não tem ovo, não tem coelho, muito menos ovo de chocolate. Mas o calendário de Israel é diferente. A primeira festa do calendário é a festa da Páscoa. Quando é que se comemorou a primeira Páscoa? Quando o povo de Israel saiu do Egito. Depois, no dia seguinte, foi comemorada a festa dos pães asmos. Logo em seguida, a festa das primícias. 50 dias depois da saída do povo do Egito, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, ou da festa das primícias, que era 2 dias depois da Páscoa, comemorou-se a primeira festa do Pentecostes. O que foi que aconteceu nessa festa lá no deserto? Deus deu a lei para Moisés. Deus deu a Torá para Moisés, a lei para Moisés. Olha só que interessante. Na Páscoa, Jesus foi sacrificado. Exatamente no dia da Páscoa, Jesus foi sacrificado. Páscoa em hebraico é Pessa. Pessa. E significa saltar por cima, saltar por sobre. Porque quando o anjo da morte ele via para matar o primogênito lá no Egito, a última praga, aonde tinha a marca do sangue, o anjo saltava por sobre aquela residência. Então Páscoa significa Pessa, saltar por cima. Na Páscoa, Jesus foi sacrificado. Um dia depois, olha só que interessante, a Páscoa era comemorada no 14º dia do primeiro mês. A Páscoa era comemorada no 14º dia do primeiro mês, no calendário hebraico, no calendário dos judeus. A festa dos pães ázimos, ou asmo, era comemorada no 15º dia, um dia depois da Páscoa, até o 21º dia.
a festa dos pães ázimos, em hebraico, matzot. Em seguida, era comemorada a festa das primícias, que você está vendo ali, que em hebraico é Rabikurim. Jesus morreu na Páscoa, nos pães ázimos ele foi sepultado, e nas primícias ele ressuscitou. Por quê? Porque ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro que ressuscitou. No dia do Pentecostes, 50 dias depois da festa das primícias, o Espírito Santo desceu sobre os 120 irmãos que estavam reunidos no cenáculo. Então você entende agora o que é o Pentecostes. A festa de Pentecostes o povo de Israel fazia uma grande colheita. Era quando eles colhiam cereais. E o que foi que aconteceu em Pentecostes? Uma colheita de almas. 3.000 pessoas se converteram ao Messias de Israel, Jesus Cristo. Jesus cumpriu piamente essas festas. Jesus morreu na Páscoa, foi sepultado nos pães ázimos, ressuscitou nas primícias, exatamente no dia. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Interessante que faltam 3 festas ainda. 3 festas. Essas 3 primeiras festas eram comemoradas no início do ano. Essas 3 últimas festas, trombetas, expiação e tabernáculo, são comemoradas no final do ano judaico. E o que vai acontecer aqui? Se o calendário das festas é um calendário messiânico que Deus marcou para manifestações do Messias, Jesus morreu na Páscoa. Vamos juntos? Jesus morreu na Páscoa. Jesus foi sepultado nos pães ázimos. Jesus ressuscitou nas primícias. Diga assim: em Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Agora escute isso. Faltam 3 festas ainda que o Messias precisa se manifestar nessas festas. Acredita-se, judeus messiânicos, que na festa das trombetas acontecerá o arrebatamento da igreja. A festa das trombetas acontece no nosso calendário setembro. Pastor, mas a Bíblia diz que aquele dia e hora, dia e hora, dia exato e hora, mas nós podemos calcular o tempo. Na festa das trombetas, como é através da lua que eles sabem quando o dia vira, os sacerdotes ficavam olhando para ver quando é que a lua nova ia aparecer. E eles comemoravam a festa das trombetas, e comemoram ainda quando essa primeira lua aparece. E eles comemoram essa festa durante 2 dias, porque eles não têm certeza se a lua é nova ou não. Então, quando Jesus diz, aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas somente o pai, é uma linguagem, é um hebraísmo, é um ditado popular hebraico. Ele estava se referindo à festa das trombetas. Aquele dia e hora de quando vai começar a festa, ninguém sabe, mas o tempo nós podemos calcular. Há quanto tempo nós estamos da volta de Jesus para levar a igreja? Tem aquelas 2 linhas teológicas. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, ou a igreja vai passar pela grande tribulação? A questão é, na festa das trombetas, essa é a festa mais misteriosa das 7 festas. Porque ela não tem um significado claro para o povo judeu. Irmão, se você não entender um pouquinho sobre Israel, você não vai conseguir entender a Bíblia. A Bíblia não é um livro romano. A Bíblia é um livro judeu. Ela foi escrita por judeus. O único homem não judeu a escrever a Bíblia foi Lucas, que era um grego. A Bíblia é um livro judaico. Se você não tiver uma noção de Israel, do que é Israel, do que são os hebreus, Jesus era um judeu, irmãos. Jesus não era um romano. As pessoas botam Jesus no quadro com o cabelo comprido, com os olhos azuis, com um manto branco e um vermelho no peito. Aqui na veste romana. Jesus não é romano. Jesus é um judeu. Jesus usava um kippah na cabeça, aquele chapéuzinho na cabeça.
Jesus usava o talite, aquele lenço, aquele chale de oração no seu ombro. Jesus era um judeu típico, ele cumpriu a lei, ele não era um romano. Diga assim: Jesus não era um romano, Jesus era judeu. Ou melhor, Jesus é judeu. Amém? É isso que nós precisamos entender. Se você não entender assim, você não vai entender a Bíblia. Então, a festa das trombetas é a festa mais misteriosa. O que pode acontecer aqui? O arrebatamento da igreja. O que pode acontecer aqui? O início da grande tribulação. O que pode acontecer aqui? O surgimento do anticristo. 2017, Israel faz 70 anos que Israel voltou a ser uma nação. O que pode acontecer? Talvez o arrebatamento da igreja, talvez o início da grande tribulação, talvez a manifestação do anticristo. Queridos, está às portas. Jesus está às portas. Você consegue crer nisso ou você ainda duvida? Amém? Pode dar um amém bem forte? Jesus breve virá. A festa da expiação é o dia em que os judeus vão se arrepender. Quando Jesus virá em glória, pisará sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai se fender, então os judeus estarão cercados pelos exércitos do anticristo, clamando pelo Messias deles, achando que o Messias ainda virá, e quando eles virem, os céus irão se abrir, Jesus irá descer, e quando eles olharem para as mãos e os pés de Jesus, estará transpassado. E eles irão se arrepender daquilo que a nação de Israel fez com o Messias. Os judeus ortodoxos estão esperando o Messias, mas o Messias já veio e eles recusaram o Messias. Então a festa da expiação será no final da grande tribulação, quando Jesus virá e salvará Israel. Tabernáculo, o início do milênio. Tabernáculo, habitação eterna. Estaremos habitando com o Senhor. Amém? Essas festas são comemoradas em Israel todo ano, no calendário que Deus estabeleceu. Todo ano essas festas são comemoradas. Nós sabemos pouco dos Estados Unidos, porque nós nunca fomos lá e estudamos muito pouco sobre os Estados Unidos. E a gente se contenta com aquilo que a mídia mostra pra gente, que e boa parte é engodo. Se você for nos Estados Unidos, você vê que muita coisa é diferente daquilo que passou para nós. Israel. Quem aqui já viu a TV aberta falar de Israel? Quem já viu um programa de televisão falar de Israel, ensinar sobre Israel, sobre os judeus, sobre os hebreus? Por quê? Porque não é do interesse do sistema ensinar sobre Israel. Israel só existe ainda porque a mão de Deus está sobre Israel, porque senão Israel já teria sido varrida do mapa. Mais de 60 países na ONU são muçulmanos e têm poder de voto. Um país desse tamaninho assim, ó, que é muçulmano, tem poder de voto. O mesmo poder de voto que a China, que é desse tamanho, tem. Então, se fosse pela ONU e pelos países que ali têm poder de voto, já tinham varrido Israel do mapa. Israel voltar a ser uma nação foi um milagre profetizado por Deus no Antigo Testamento, em 1948. Israel não foi varrida do mapa na Guerra dos 6 Dias, porque a mão de Deus estava sobre Israel. A mão de Deus estava sobre Israel. Deus está nesse negócio? Amém? Deus está. Deus cuida de Israel. Israel é o povo de Deus, os judeus é o povo de Deus. Voltando então, agora você tem uma luz maior, um entendimento maior do que é a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes foi quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Jesus morre na Páscoa, Jesus é sepultado no dia da festa dos pães asmos, um dia depois da Páscoa, Jesus ressuscita nas primícias e 50 dias depois o Espírito Santo desce sobre a igreja. Ok. Esse é o primeiro entendimento então. O que era a festa do Pentecostes? Agora você já sabe. 50 dias depois da saída do povo de Israel do Egito, 50 dias depois, Deus deu a lei para Moisés. Amém? 50 dias depois do sacrifício de Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Quando Deus deu a lei para Moisés, 3.000 pessoas morreram porque desobedeceram a Deus e adoraram o bezerro de ouro. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja e Pedro pregou o primeiro sermão pentecostal, 3.000 pessoas nasceram de novo, porque aceitaram a Jesus como Salvador. 3.000 pessoas morreram quando a lei foi dada. 3.000 pessoas nasceram de novo quando o Espírito Santo foi dado. Querido, isso é maravilhoso quando você lê 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Pega a sua Bíblia. Agora você vai entender esse texto.
Versículo 4, para ficar no contexto, melhor para você entender. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, porque Jesus é o caminho, é o acesso. Verso 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Verso 6. O qual, quem? Deus nos fez também capazes de sermos ministro de um novo testamento, não da letra, mas porque a letra, mas o Espírito. Aí alguém me disse um dia assim, ó, esse negócio de estudar muito a Bíblia aí mata, porque a Bíblia diz que a letra mata. Andar pegar o microfone sem fio e colocar na cabeça do abençoado, né? Irmão, vamos analisar o texto aqui, pelo amor de Deus. A letra mata. Quantas pessoas morreram quando a lei foi dada? 3.000. O que é a letra? A lei. A letra mata, porque a lei mostra para você os seus pecados, mas não pode fazer nada por você. Ela mostra que nós somos incapazes de cumprir os 10 mandamentos. Quando eu olho para os 10 mandamentos e tenho que obedecê-lo para ser salvo, não é que eu não tenho que obedecer os 10 mandamentos, chutar os 10 mandamentos. Não, eu preciso sim observá-los, mas não para ser salvo. Porque se eu for ser salvo por observar os 10 mandamentos, eu vou comprar minha passagem para o inferno e vou embora para lá. Porque ninguém consegue. Os 10 mandamentos aqui é chamado de a letra. A letra mata. Ou seja, mostra que você está morto e incapaz de obedecer os mandamentos. Mas o Espírito, porque no dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, 3.000 pessoas nasceram de novo. Agora você entende aqui que a letra que mata é a lei. Aí o texto continua. E se o ministério da morte, qual que é o ministério da morte? A lei, gravada em letras em pedras. Que letras que foram gravadas em pedras? Os 10 mandamentos. Então não é o estudar a Bíblia que mata. Estamos junto nisso, né? Vamos lá. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque o Espírito vivifica. Então, quando foi dada a lei, 3.000 pessoas morreram. Quando o Espírito foi dado, 3.000 pessoas nasceram de novo. Agora eu te pergunto, para mim e para você, você já nasceu de novo? Amém? Pastor, como é que eu faço para saber se eu já nasci de novo? Você é doidinho por Deus? Deus é tudo na sua vida? Deus está em primeiro lugar na sua vida? Você é apaixonado pela Bíblia? Você quer fazer a vontade de Deus? Você entende a Deus agora? Então possivelmente você nasceu de novo. O seu espírito morto, inativo, que nós nascemos com o espírito morto, recebe vida. Eu posso então entender as coisas de Deus. Você consegue entender as coisas de Deus? Você tem curiosidade pelas coisas de Deus? Então possivelmente você nasceu de novo. Amém? A história continua. Olhe para a sua Bíblia. No versículo 2 e no versículo 3, lá do capítulo 2 de Atos. Vamos ler? Tem tanta coisa boa para se falar aqui que tem que pregar 3 cultos só aqui. Só nesses 13 versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 2, diz assim: e de repente, eles estavam reunidos no mesmo lugar, dia de Pentecostes, a festa, 50 dias depois da primícia. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que eles estavam assentados, 120 irmãos estavam ali, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O que é isso? O início da igreja, amado, deveria ser um marco inesquecível. Assim como o marco para quando a lei foi dada foi um marco inesquecível, a descida do Espírito Santo, o início da igreja, deveria ser um marco inesquecível. O início da igreja deveria ser um marco inesquecível, e foi, porque todo mundo fala em dia de Pentecostes hoje. Toda a igreja de Jesus é pentecostal, porque ela nasceu no dia de Pentecostes. Então não tem como dizer que eu não sou pentecostal, eu sou pentecostal. Ah, pastor, mas você não pula, não faz aviãozinho, não planta bananeira, não fala em línguas. Mas ser pentecostal é isso? Tem gente que acha que ser pentecostal é ser barulhento. Ser pentecostal é você. Ser pentecostal é ser cristão. A igreja nasceu no dia de Pentecostes.
Amém? Então se a igreja nasceu no dia de Pentecostes e você nasceu de novo, então você é pentecostal, não tem pra onde correr. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse dia tinha que ser um marco inesquecível. Amém? A igreja nasceu no dia de Pentecostes e esse dia tinha que entrar para a história, tinha que ser um marco inesquecível. Os discípulos estavam sentados e de repente do nada a casa foi cheia de um forte vento, um forte som, como de um vento. Não houve vento. Amém? Não houve vento. Era um som, como de um vento. Não disse que entrou um vento lá e arrebentou tudo, não. Era um som como de uma tempestade, como de um vento. Parecido com o som de um vento forte, um vendaval que estava chegando, aquele barulho, entrou na casa e pousou sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Agora isso aqui é um mistério. É um mistério. Como é que eu acredito que foi isso? Haviam judeus de 15 nações diferentes, que falavam em comum o aramaico, e falavam também as suas línguas de origem do país onde eles nasceram. Como eu imagino que aconteceu isso? Idiomas, como que de fogo, sobre a cabeça de cada um deles. Eles viram, foi visível isso. Foi um sinal visível. Mas eu acredito que línguas, letras, idiomas, como que de fogo sobre a cabeça deles. E o texto diz que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo ia concedendo a cada um deles que falasse. A visão de línguas como que de fogo não voltou a se repetir no livro de Atos. Só que acontece isso. Até o final de Atos não acontece mais a visão de línguas de fogo. Houve manifestação parecida na casa de Cornélio, em Samaria, mas não se viram mais línguas como de fogo. Então isso aconteceu no dia de Pentecostes para marcar, tinha que ser um marco sobrenatural, para dizer, não, verdadeiramente isso é uma obra de Deus, e a igreja começou aqui. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Terceiro ponto, do versículo 4 ao versículo 8. Do versículo 4 ao versículo 8. Eu não vou conseguir terminar o sermão. Eu quero falar ainda sobre os três propósitos do dom de línguas. Amém? Mas eu não vou conseguir falar hoje. Versículo 4 até o versículo 8, lá em Atos 2. Estamos juntos? Amém, queridos? Quem está vivo aí, diga amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estavam confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, Galileu era um homem humilde, como é que ele está falando um idioma que ele não aprendeu? Aí o verso 8 diz assim, como pois, eles são galileus, como é que a gente ouve então eles falar, cada um deles falar? Na nossa própria língua em que somos nascidos. A promessa se cumpre e o Espírito Santo vem sobre a igreja. Foi o que aconteceu aqui. A promessa se cumpriu. O Espírito Santo vem sobre a igreja. Era o Espírito Santo quem concedia que cada um dos 120 irmãos falasse em idiomas que eles nunca aprenderam. Era o Espírito Santo que concedia. Ninguém ali falava porque aprendeu. Não, era o Espírito Santo. As línguas repartidas vieram sobre os irmãos como que de fogo. E o Espírito Santo concedia que cada um deles falasse em um idioma que eles não haviam aprendido. Isso é um milagre de Deus, sim ou não? É um milagre de Deus. Para falar um idioma você tem que estudar aí 5, 10 anos para falar fluentemente. A festa de Pentecostes era uma solenidade de convocação para todo judeu. Havia muito judeu em Jerusalém. Muito judeu. Judeus e prosélitos convertidos ao judaísmo. Então havia muita gente. Deus marcou aquele momento para que os judeus tivessem a oportunidade de aceitarem a mensagem do Messias. Note bem isso, porque no próximo domingo você vai precisar entender isso, para entender o que eu vou explicar no próximo domingo. Haviam judeus ali. Judeus. Você vai entender por que o sinal de línguas, porque eram línguas como de fogo, mas você vai entender no próximo domingo. Se você faltar, aí você não vai entender, vai ter que ouvir a mensagem gravada depois.
haviam se reunido ali 15 nações diferentes, do versículo 9 até o versículo 11, você pode contar ali, tem 15, 16 ou 17 nações. 15 nações para arredondar. 15, ou seja, entre os 120 irmãos, estavam se falando mais de 15 idiomas. Fantástico, não? Fantástico. Maravilhoso. A multidão estava confusa, não era para menos, não entendiam como simples homens galileus podiam falar em línguas que eles não haviam aprendido. Como é que é possível isso? Aí as pessoas se ajuntaram, vieram aquela multidão para ver aquilo, aqueles 120 irmãos glorificando a Deus, falando das grandezas de Deus em um idioma que eles não haviam aprendido. Aquele povo ficou assim: como é que é isso? Como é que pode? Eles ouviam, adorando a Deus no seu idioma. Aí aquela multidão vem e se reúne. Parece que Deus estava trazendo um por um, para que Pedro se levantasse e começasse a pregar o evangelho. Quem estava ali? Judeus. Diga assim, judeus. Mais forte, judeus. Eu vou repetir, você vai precisar entender isso para entender a continuação da mensagem no próximo domingo. Olha só, quais os possíveis propósitos para o dom de línguas? Eu estou dizendo os possíveis porque eu não quero ser taxativo. Quero te ajudar a pensar e também pesquisar e estudar mais a palavra de Deus. Quais os possíveis propósitos para o dom de línguas? Sabe por quê? As pessoas fazem muita confusão com isso, irmãos. A igreja de Corinto, que Paulo escreve 2 cartas. Na primeira carta, no capítulo 13 e 14, ele estava corrigindo a igreja, porque o culto na igreja de Corinto era uma bagunça. Aí Paulo pega e começa a corrigir a igreja e mostrar qual é o propósito de cada dom. Era um querendo ter mais dom do que o outro. Se você é nascido de novo, se você se converteu, pelo menos um dom você tem. Porque se você faz parte do corpo de Cristo, você deve ter um dom. Tem que descobrir qual que é. Mas um dom você tem, mas qual que é o dom que você tem? Você precisa orar a Deus e perguntar, Senhor, qual que é o meu dom? Só que o dom de línguas na igreja de Corinto era o dom que mais dava status. Hoje não é diferente. As pessoas se matam em oração para receber o dom de línguas. Ninguém quer o dom de contribuir. Sabia que tem um dom de contribuir na Bíblia? Já viu alguém jejuando 3 meses para receber o dom de contribuir? Não, não quer. O dom de misericórdia. Eu nunca nem sabia, pastor, que tinha isso na Bíblia. O dom de misericórdia, de exercer misericórdia. Mas o dom de exercer misericórdia não dá status. O dom de contribuir não dá status. O dom de interceder não dá status, porque ninguém vai me ver orando lá e buscando a Deus, e orando pelos missionários, pelo pastor, pelo enfim. Ninguém vai ver, então não dá status. A igreja de Corinto queria um dom que desse status. E o que mais dava status era o dom de línguas e o dom de profecia. Mas aí Paulo começa a explicar que quem tem o dom de profecia é maior do que quem tem o dom de línguas. Aí se você for olhar lá a lista de dons que Paulo dá, o dom de línguas não está em primeiro lugar, está em último. Então por que as pessoas em Corinto colocavam o dom de línguas em primeiro lugar? Porque era o dom que mais dava status. Então no próximo domingo nós vamos falar sobre os três possíveis propósitos para o dom de línguas. E nós vamos encerrar aqui. Dia de Pentecostes. O dia que a igreja nasceu. O dia que 120 pessoas se converteram, nasceram de novo. Aonde a igreja começou. Aonde a igreja começou. A festa que estava aqui no meio, a festa de Pentecostes, que dividia a primeira vinda do Messias e a última ou a segunda vinda do Messias. O período de Pentecostes, o período da igreja ainda está aqui. Aqui, a igreja está aqui. Nós estamos colhendo almas, nós estamos pregando o evangelho. Missionários espalhados no mundo todo estão pregando o evangelho. Por quê? Porque nós estamos no período da igreja. A festa de Pentecostes não acabou. A igreja ainda está aqui. Quando a igreja for tirada, então começará as últimas 3 festas no calendário judaico. Se Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa, foi sepultado exatamente nos pães ázimos e ressuscitou exatamente na festa das primícias. Se o Espírito Santo desceu exatamente na festa do Pentecostes, por que Jesus não pode arrebatar a igreja na festa das trombetas? Olha para o teu irmão com muito carinho e diga para ele assim: hã? Fala para ele: hã?
Por que não? Porque Jesus não pode vir para Israel em glória na festa da expiação, no Yom Kippur. Porque Jesus não pode estabelecer o reino milenar na terra na festa dos tabernáculos. Se ele cumpriu piamente as 4 primeiras festas, porque as 3 últimas ele não irá cumprir assim. Mas aquele dia e hora, pastor, ninguém sabe. Dia e hora. Mas o tempo, Jesus disse que nós devemos olhar e examinar. Amém? Jesus pode vir daqui a pouco. Como eu estou? Como eu estou? Como você está? Como está a minha vida? E como está a sua vida? Para o breve retorno do nosso Salvador. Vamos estar em pé? Vamos louvar? Glória a Deus. Querido, eu tenho certeza que você vai ficar curioso para continuar essa mensagem domingo que vem. Nós vamos explicar para os irmãos. A festa das trombetas, no nosso calendário, ela vai acontecer agora em setembro. No mês de setembro. E se o arrebatamento da igreja acontecer? Ou seja, ele não pode acontecer a qualquer momento. Tem que ser na festa das trombetas. Se essa interpretação está certa, se Jesus cumpriu ali as 4 primeiras festas, exatamente no dia delas, pesquise mais sobre isso. Por que o arrebatamento não pode acontecer também? Se ele for acontecer antes da grande tribulação, que eu particularmente acredito. Vamos cantar ao Senhor? Se você quiser vir à frente, pode soltar o playback, inaugurar aqui o altar, tem espaço aqui para a gente orar e cantar junto. Você pode vir, nós vamos orar por você e estar te abençoando, em nome de Jesus. Se você quiser vir à frente, faça isso com a sua família. Nós vamos orar. Se você quer fazer um voto, um propósito com o Senhor, de ser mais corajoso, de ser mais valente,